Meus amados, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Espero que sua semana tenha sido uma semana de vitória, né? E peço a Deus que abençoe o restante da sua semana. Estamos, então, diante de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que serve de apoio às aulas que estão sendo ministradas presencialmente na congregação, tá bom? E peço a você também que não leve em consideração a qualidade técnica desse vídeo. Está sendo gravada na frente do notebook, com a webcam do próprio notebook, então peço a você que concentre a sua atenção no conteúdo da aula e não na qualidade técnica do vídeo, ok? Então, vamos então, sem demoras, para o compartilhamento da nossa tela, né, dos slides que tenho utilizado para a aula. Nós estamos estudando os 613 mandamentos que Deus deu para Moisés. E Moisés, então, como intermediário de Deus, entregou para o povo. É sempre bom dizer que esses mandamentos não foram idealizados ou inventados por Moisés, foram entregues diretamente por Deus. Ah, Diego, mas existem algumas coisas que estão na lei que Deus deu a Moisés e já existia, por exemplo, no Código de Hammurabi, né? Que bacana, então, que o Hammurabi teve uma visão mais clara, né? Teve algum lampejo da vontade de Deus quando ele escreveu as regras para o povo da época dele, né? Para o povo da terra de onde ele era rei. Então, o Código de Hammurabi, embora seja um código muito avançado para a época, ainda não era a lei de Deus, né? Então, provavelmente, se o Hammurabi falou alguma coisa que o Moisés transcreveu para as tábuas ou para os livros sagrados, que constitui a lei de Deus, teve ele, graças a Deus, algum lampejo da vontade de Deus, tá bom? A estrutura que nós temos utilizado na nossa aula decorre aí dos escritos desse rabino aí, né? O Moshe Maimônides, Rabi Moses Maimônides, né? Que está aí nessa língua aqui, é um rabino da Idade Média. Não foi ele que escreveu os mandamentos, né? Como assim também não foi o Moisés que criou os mandamentos. Ele apenas arrumou uma forma de sintetizar esses mandamentos até que ele chegou ao número de 613 e desde então ninguém questiona a quantidade dos mandamentos, que é um número de 613. Comentamos aí que são 248 ordens ou orientações em forma de mandamentos, são positivos, e 365 proibições. Eu te sugeri que você pegasse um caderno, né, fizesse primeiro do 1 ao 248 em forma de mandamentos, saltasse uma página e fizesse do 1 ao 365 proibições, né? Dividindo aí a página do seu caderno em 3 colunas, onde você numera do 1 até o final, né, do mandamento ou da proibição. No meio você coloca o mandamento, né, a descrição do mandamento. Lá no final, na coluna final, você coloca o versículo em que está baseado esse mandamento, né, e embaixo você separa umas 2 ou 3 linhas embaixo de cada número para poder colocar os seus comentários pessoais. Falei do sistema penal, eu geralmente tenho reforçado isso com vocês. O Antigo Testamento ele tinha previsão de pena para a violação de alguns mandamentos, e desses mandamentos, né, ou a violação dessas proibições, de algumas dessas proibições, se não me engano, 36 violações poderiam redundar, das 613 leis, 36, eu acho que mais ou menos, poderiam ser punidas com morte. Tá? E a morte poderia ser em forma de apedrejamento, de queima na fogueira, de decapitação por meio da espada, né? Cortar a cabeça por meio da espada, ou do estrangulamento. Mas era muito difícil. Assiste às nossas aulas anteriores, que eu normalmente comento isso no início do vídeo, era sobremodo difícil você encontrar situações em que fosse possível punir uma pessoa com morte. Tá? Revendo os mandamentos que nós estudamos na última aula, a gente observa que o mandamento número 11 determinava o estudo da Torá, de pé, deitado, andando, assentado, dormindo, antes de dormir, assim que acordar, estudar a Torá, submeter os filhos também ao estudo da Torá, era um mandamento. Tá? Honrar os eruditos e idosos, embora isso não esteja claramente expresso no versículo bíblico, é uma coisa que se depreende dele, é uma honra devida, né, a quem conhece muito da Torá, né, para quem é uma pessoa que ensina, um especialista no ensino da palavra de Deus.
e os idosos, por conta da experiência acumulada de vida que eles recebem, e vamos e convenhamos, é uma honra muito diferente do que nós ocidentais damos aos nossos idosos, né? Eles têm uma experiência de 50, 60, 70, 80 anos, e a gente, em vez de absorver tudo isso, a gente simplesmente ignora e diz que está ultrapassado, né? Não é da sua época, vô, não é da sua época, vó, mãe, você está ultrapassado nesse pensamento, e a gente acaba perdendo a experiência de vida acumulada por esses idosos, tá bom? A proibição número 10, não estudar práticas de idolatria, nem procurar ter interesse com as coisas, com as práticas idólatras, tá? Não aceitar opiniões contrárias à Torá é o primeiro mandamento que a gente estuda na nossa aula de hoje. Tá? Quando a gente aceita opiniões que são contrárias à Torá, a gente está na beira de ser cooptado para servir a Deus de uma maneira que Deus reprova. Tá? Mesmo que seja pervertendo um pequeno detalhe na forma de cultuar a Deus, até entender, por exemplo, que a palavra de Deus não é bem assim a palavra de Deus. Então, o povo de Deus já tem, principalmente o povo de Israel daquela época que Moisés liderou, depois de ter visto o Mar Vermelho se abrir, depois de ter visto a montanha pegar fogo, né, no dia que Deus chamou o povo para fazer aliança, depois de ver Moisés subir, ficar 40 dias lá e voltar com o rosto brilhando, de maneira que ninguém conseguia enxergar o rosto do camarada direito, depois de tantos testemunhos sobrenaturais de alimentação vindo do céu, de água saindo da rocha, né? Aquele povo, principalmente, ele podia ter a certeza muito clara de que a verdade estava no único e verdadeiro Deus, que era o que eles estavam servindo. Qualquer outra opinião, por mais sentido que fizesse, deveria ser descartada na hora, dada a vivência que aquele povo já tinha tido com o verdadeiro Deus de Israel. Então, realmente, tinha que fechar a cabeça para qualquer outro argumento que tentasse convencer de que a Torá, de que a lei de Deus, que as escrituras não fossem verdadeiras. Então, é uma ordem de não aceitar opiniões contrárias à Torá, está baseada em Números, capítulo 15, versículo 39. Olha lá o que diz o texto. Quando virem essas franjas, que franja é essa, Diego? Não é a franja do cabelo. É porque nos versículos anteriores, aí, se você ler o contexto, Deus está mandando que as pessoas construam, vão tecer as suas roupas, né, normalmente lá, mas no final vão deixar franjas nas suas roupas. Aí você vai tentar relembrar aí algum filme que você viu que envolvia esse povo dessa idade antiga aí, né, da antiguidade bíblica, e você normalmente talvez vai se lembrar de alguém que usava franjas nas roupas. Principalmente os sacerdotes daquela época, sacerdotes judeus daquela época, né? Franjas nas roupas. Por que das franjas, né? Ela tinha essa função aí também, de servir de memorial para as pessoas, né? Quando virem essas franjas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Então, o que acontece? O seu coração se inclina, você começa a prestar atenção numa coisa, você começa a ficar tentado a pensar que existe uma outra solução, uma outra forma de pensar, pode não ser a minha verdade, é a outra verdade, o outro também tem a verdade, e na hora que você começa a se inclinar, já está tendente à queda. Então, nós não devemos nos inclinar para o que o nosso coração deseja, para o que os nossos olhos acham certo, para o raciocínio lógico que a nossa mente nos levou, se ela estiver nos levando num sentido contrário à vontade e à palavra de Deus. Não devemos obedecer ou seguir a vontade do nosso coração. Daqui, meu irmão, você começa, então, a olhar com muita cautela e prestar muita atenção quando uma pessoa diz assim, eu vou ali porque meu coração está me mandando ir. E o texto, o próprio profeta Jeremias falou que o coração é muito enganoso, né? Ele é suscetível a pensamentos ruins, e por isso ele não é um bom conselheiro. A pessoa
que segue os conselhos do seu próprio coração, ela está correndo um grande risco de errar. Tá? E quando se trata, então, de servir a Deus, eu sirvo primeiramente com a consciência do que a Bíblia manda fazer, e o coração fica por depois, né? O que aquilo o sentimento que você tem a respeito do mandamento é visto depois, tá bom? Se ele te agrada ou não, não interessa. É um mandamento que você tem que seguir. É uma ordem de Deus que é divina e você tem que acatar, tá bom? Seja ela no seu estilo de vida, seja ela na forma como você tem que pensar, na forma de você organizar os seus pensamentos e a sua vida prática, o que importa é o que o Deus de Israel mandou fazer, e não a inclinação do seu pensamento. Mas eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que essa lei aqui, nem sei para que ela serve, devia ser caçada, né? Nós cristãos, a não ser que nós que entendemos que Cristo, que Jesus, é o Messias prometido e que ele é o verdadeiro intermediador entre Deus e os homens, o nosso representante diante de Deus e o intérprete autorizado das leis de Deus, a não ser que algo que ele ensinou para os apóstolos tenha reformado o entendimento do texto bíblico, nós não devemos seguir para outra inclinação. Tá? Seguimos a inclinação do texto que os apóstolos, autorizados por Jesus, o Messias enviado por Deus, fazem do texto da lei. Tá bom? Então, próximo princípio, a proibição de número 60 é de não blasfemar o grande nome. E aí nós temos uma questão que ela é muito séria, talvez você já tenha visto isso. Os judeus, com medo de blasfemar do nome de Deus, nem a palavra Deus eles escrevem por extenso, eles colocam D apóstrofo, que é aquela vírgulazinha alta na palavra, né? US, então fica dus, né? Ou então colocam um tracinho no lugar na palavra para poder dizer que eles estão evitando dizer o nome de Deus por completo, porque corre-se o risco de blasfemar se for usado de maneira vã. As nossas traduções bíblicas, aquelas que são um pouco mais antigas, isso eu já comentei com você em outras aulas, elas pegaram esse hábito também, porque o judeu, na hora que ele vai ler o texto bíblico, onde aparecia o nome próprio de Deus, que era feito de 4 letras, e a gente chama de tetragrama, YHWH, mas na letra hebraica, né? Esse nome ele não era citado, ele não era recitado. No lugar falava-se Senhor, ou na língua hebraica, Adonai. E aí criou-se, então, o hábito que significa Senhor, né? O grande Senhor. Então, quando a gente pega as nossas Bíblias e lê no Antigo Testamento, quando aparece Senhor com todas as letras maiúsculas, é porque provavelmente ali, nos originais, apareciam as 4 letras que representavam o grande nome de Deus. E blasfemar do grande nome era motivo de morte, né? Era uma pena capital. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural da terra, blasfemando contra o nome do Senhor, será morto. E aí fica aquela, né? Mas qual que é o nome do Senhor? É aquele nome, né? Que, infelizmente, nós não sabemos pronunciar o nome de Deus. Javé, Jeová, Yehová, Yahoshua, né? Se bem que isso aí está mais próximo da pronúncia do nome de Jesus, não são certamente os nomes próprios de Deus, não são. Porque se perdeu a pronúncia, nós não sabemos como se pronuncia o nome que não pode ser blasfemado. Então, graças a Deus, pelo menos dentro da ótica dos judeus, é quase impossível blasfemar contra o nome de Deus, já que você não sabe o nome de Deus. Isso aí era levado para... Quando alguém era... Se alguém fosse flagrado blasfemando contra o grande nome de Deus, essa pessoa era levada no tribunal para ser julgada pelo concílio inteiro, né, de juízes, e aí tinha que ter testemunhas, né, para poder comprovar que a pessoa blasfemou contra o grande nome de Deus. E então, na hora de... Porque tem que perguntar, o juiz tem que perguntar. E aí, essa pessoa blasfemou contra o nome de Deus? Você afirma isso? É o que prevêem, né, os livros que descrevem como era o julgamento naquela época. E a pessoa, sim, eu ouvi ele falando assim, peraí, todas as pessoas que não fazem parte do conselho saiam.
saía todo mundo que estaria assistindo o julgamento, então, e falava só para, salvo engano, 3 dos principais juízes, saía até o conselho mesmo, 3 juízes. Agora fala só para nós. Fala igualzinho ele falou. Ó, ele falou que, e citava o nome do eterno Deus, né, o grande nome, é um maldito, é assim assado, e atribuía a Deus alguma autoria de blasfêmia. Todo mundo era obrigado a rasgar as suas roupas em forma de humilhação, em forma de sentimento de desgraça por ter ouvido o nome do eterno Deus ser blasfemado. E é disso que acusam Jesus, não sei se você observa, não bem de amaldiçoar ou de blasfemar contra o nome, mas na hora que ele fala que ele é filho de Deus, na verdade ele não diz que não é. Né? As pessoas perguntam, olha, você está falando que é o filho de Deus, você não se defende? E ele fala assim, você tem visto, você está dizendo, né? Você está dizendo. E quando você vir o Filho do Homem descendo dos céus com seus anjos, aí todo mundo rasga as roupas. Você lembra que, de acordo com os evangelhos, são testemunhas falsas, compradas para dizerem coisas que Jesus não tinha dito com o significado que disse, e essas testemunhas, tem evangelho que fala que elas nem diziam a mesma coisa, estava difícil achar testemunha falsa para poder condenar Jesus à morte. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que as pessoas rasgavam suas roupas quando ouviam uma blasfêmia contra Deus. Aí você já sentiu também que, pela narrativa do texto bíblico, forçaram a barra, porque Jesus não teria blasfemado contra o nome. Ele apenas se colocou como o Filho de Deus. No entender dos judeus, ninguém poderia ser filho da mesma natureza de Deus, então Jesus estaria blasfemando. E por isso o sentenciaram à morte. E detalhe, né, não foi nem por apedrejamento. Foram lá entregar ele para César, né, para o Pilatos lá, para dizer que ele tinha se colocado no lugar de César, quando ele era entendido então, ou como ele deixava entender que ele era o rei do reino de Deus, o rei de Israel, ou como foi aparecido lá na acusação no alto da cruz, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, né? A idolatria e a blasfêmia negam as bases da lei de Deus. E por esse motivo, o crente que blasfema de forma consciente deveria ser morto no Antigo Testamento. Mas para incorrer nessa transgressão, a pessoa deveria blasfemar contra um dos nomes particulares de Deus. Como assim nomes, Diego? Porque na prática judaica parece que Deus tem 72 nomes próprios, possíveis de dizer e que representem apenas a ele. Todos eles com letras, né? E letras consoantes que sem vogal a gente não consegue pronunciar. Tá bom? Então, blasfemar contra um desses nomes de Deus, diretamente contra um desses nomes particulares de Deus, provocava a pessoa, precipitava o transgressor, se fosse testemunhado e se fosse alertado antes, precipitava essa pessoa para uma pena de morte. Tá bom? Qualquer pessoa que ouvisse alguém blasfemar o nome de Deus deveria rasgar as próprias vestes. Tá? Vamos, então, para a proibição de número 6, que é a proibição de adorar ídolos. Isso está muito claro, é um dos 10 mandamentos, né? Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Eu não vou focar aqui na questão da maldição que segue até a 3ª ou 4ª geração, porque nós temos visto já estudar, a igreja que estuda a Bíblia e que entende que Jesus, ao interferir na vida de uma pessoa para salvar, compreende que Deus está rompendo com qualquer maldição e principalmente com a principal das maldições, que é a condenação ao inferno, o crente de uma igreja verdadeira, que verdadeiramente estuda as Escrituras, chega à conclusão de que não existe maldição que prevaleça na vida de um crente e que entre na família do crente. Não existe maldição hereditária em família de gente que se converte verdadeiramente. Todas as maldições são quebradas quando a pessoa exerce a verdadeira fé no Filho de Deus. Então, cessa a maldição hereditária ali no primeiro convertido, tá bom? O que talvez prossiga sejam as consequências do pecado que essa pessoa cometeu lá atrás, não é mesmo? Mas não vamos, então, discutir a questão da maldição hereditária. Não é isso que nós cremos que tem dito esse mandamento. O foco aqui é que você não deve se prostrar e nem prestar culto para um ídolo, para uma imagem, ou para qualquer outro ser que diga ser Deus e não é.
não é o único e verdadeiro Deus. Mas existem algumas observações a respeito disso. Tá? Cada Deus teria a sua forma particular de prestar culto. E usar as formas próprias de adoração a esses deuses era proibido. Eu achei muito interessante porque, ao estudar esse tema, eu deparei com algumas divindades que eram adoradas de formas, no mínimo, curiosas. Por exemplo, existia um deus, eu não sei se é Mercúrio o nome dele, esse deus deveria ser adorado jogando pedras nesse deus, né? Ou jogando pedras em direção ao campo aberto. Essa era a forma de adorar esse deus. Então, usar essa forma de adoração e trazê-la para dentro do culto ao verdadeiro Deus era proibido, né? E praticar esse ato de lançar pedras de forma consciente, como se estivesse adorando esse Deus, era proibido também. Um outro Deus, você já deve ter ouvido falar, citar o nome desse Deus no texto bíblico, Baal Peor, né? P-E-O-R. Não sei como se pronuncia no original. Mas, salvo engano, esse Deus era adorado oferecendo-se fezes para ele. Existem alguns textos que dizem que, inclusive, esse Deus, ele era uma forma de um Deus que ficava com a boca aberta para o alto e o adorador deveria defecar na boca dele. Então, usar essa forma de adoração conscientemente era por si só, então, um ato aberto de idolatria. Então, os elementos específicos do culto ao verdadeiro Deus, reverência, sacrifício a animais, queima de incenso, ofertas de bebidas, também não poderia ser utilizado para poder adorar esses deuses. Então, o verdadeiro crente, não devia nem, eu acho que isso não era muito claro, né? Mas alguém me disse, o óbvio tem que ser dito para que não haja confusão. Então, você não pode utilizar a forma de idolatria desse Deus para adorá-lo, e também não pode usar a forma de adorar o Deus verdadeiro para adorar esse ídolo. Tá? Na época, então, as ofertas eram feitas com cereais, eram ofertas com queima de incenso, com sacrifício de animais, né? Derramando vinho ou azeite em cima do sacrifício, né, que eram as ofertas de libação. Usar isso para adorar outros deuses também é proibido. É proibido trazer de lá para cá e é proibido levar daqui para lá a forma de adoração. Tá bom? Então, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. A próxima aula a gente segue com esse princípio, que é a continuação, né? É uma maneira de tentar bloquear de todas as formas a idolatria no meio do povo de Deus. Se encurvar diante de um ídolo. Está dentro do mesmo princípio, do mesmo mandamento, do mesmo versículo, Êxodo 20, versículo 5. Deixe de compartilhar a tela, então, e peço a Deus que abençoe o restante da sua semana e abençoe a sua vida. Amém? Graça e paz, que Deus te abençoe.